dia a todos, que a graça e a paz de Cristo possa ser derramada, como já tem sido, sobre as nossas vidas. Amém? Muito bom recebê-los nessa manhã para esse tempo ao redor da palavra, da comunhão, dos cânticos, da oração, de um fortalecimento e desse alimento espiritual que é a palavra de Deus, a comunhão uns com os outros. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, um texto muito conhecido, que está no Salmo de número 119. É o texto que aprendemos na época da escola bíblica dominical, a maioria das salas, quando tínhamos... Está aqui, obrigado. Quando tínhamos as chamadas no final, o relatório do dia, então algumas salas recitavam esse texto. E eu queria, nessa manhã, tratar sobre algo que todos nós, desde o nosso nascimento, ao engatinhar, aos primeiros passos, no decorrer da jornada, que os caminhos da vida vão se apresentando para a gente, de lugares em que vamos, lugares que planejamos ir, de situações que se tornam decisões em caminhos que precisamos tomar. Eu queria falar nessa manhã sobre o Deus que nos guia pelos caminhos. Nós estamos em uma manhã quando oraremos e pensaremos a respeito da obra missionária, dessa Missio Dei, que é a missão de Deus realizada continuamente, até nos dias de hoje, e essa missão continuará até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a gente vai trabalhar também a respeito disso. Salmo 119, e eu queria ler os versos que antecedem o 105, que é o texto base para esse momento. A partir do 101, e nós vamos ler até o 105, e depois eu quero trabalhar alguns versículos para dizer sobre esse Deus que nos guia. Diz assim, esse que é considerado o maior salmo da Bíblia, no sentido do conteúdo dele, e o salmista vai declarar da seguinte maneira, Salmo 119, 101 até o 105. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Salmo 105. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar nesse momento. Convido você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos no sentido da concentração daquilo que você irá orar nessa hora. O que você precisa nessa manhã ouvir da parte de Deus para o caminho em que nós estamos caminhando no dia de hoje? Senhor, derrama essa luz que o salmista declarou que o Senhor é essa lâmpada, a palavra do Senhor é essa lâmpada para os nossos caminhos. Eu sei que
A grande maioria dos que estamos aqui viemos de bairros diferentes, optamos por ruas que achamos melhor, traçamos caminhos para retornar à nossa casa, caminhos que durante essa semana se encontrarão com pessoas, caminhos que em algum momento haverá encruzilhadas de decisões. Para onde devo ir? Para a direita, para a esquerda, voltar, parar, pensar a respeito disso, por meio de decisões que precisamos tomar durante essa trajetória. A tua palavra ela é repleta de textos, de explicações e de direcionamento. Por isso, derrama luz no nosso pensamento nessa manhã. Derrama luz no nosso caminho nessa manhã. Derrama luz, Senhor, no nosso coração. Derrama luz nos nossos olhos. Derrama luz nas nossas mãos. Derrama luz nos nossos pés. Derrama luz no nosso falar, para que essa missão da proclamação do Teu Evangelho continue sendo guiada pelo poder do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Assim oramos nessa manhã, crendo que o Senhor já está falando conosco nesse momento, por meio das canções, por meio da oração, por meio da comunhão. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós cantamos Caminho no Deserto, Luz na Escuridão. Acabamos de cantar que Ele pode nos fazer voar sobre toda essa situação. Eu me lembro, por meio desse versículo, que o próprio Jesus não ficou limitado a esse chão estrutural que temos, a terra. Jesus caminhou sobre as águas, Ele caminhou sobre aquilo que é impossível para mim e para você. Por toda a história, Deus sempre vai ter, Ele sempre teve o prazer de caminhar com a humanidade, de ser participante desse momento, como um pai pega a mão do seu filho e naquele cuidado de atravessar uma rua, de ir a um lugar com muitas pessoas, com certeza há muitas pessoas que nesses dias irão até a Facilpa com crianças pequenas, a atenção precisa ser redobrada. É perto do pai, é perto da mãe que a criança pequena tem que ficar ali. É esse cuidado que nós temos com os nossos filhos, no sentido do que sabemos o que é melhor para cada um deles, no sentido de compreendermos que temos uma visão de certas situações que nos fazem compreender aquilo que é melhor. Eu não me recordo que dia que foi essa semana e eu deixava a Rebeca num lugar e, de repente, ela precisava atravessar a rua e eu avistei um carro e, rapidamente, eu me voltei para prestar atenção e dizer para ela, olha, está vindo um carro. E uma pessoa que estava próximo deu risada e disse, realmente, a gente não consegue ficar tranquilo com os filhos, né? E a pessoa disse, eu também faço isso. E, realmente, nós vivemos atentos a isso. Quem é pai, quem é mãe, entende essa preocupação. E é o olhar que nós temos a partir de textos das Escrituras, de histórias que vão sendo nos contadas a partir da palavra de Deus, desse Criador de todas as coisas, de um Deus que não simplesmente criou e deixou de qualquer forma, que abandonou. Mesmo, você percebe que mesmo a queda não fez com que Deus desistisse ou abandonasse Adão e Eva. Logicamente que Ele colocou limites. Ele colocou, sim, uma barreira, porque Ele já havia avisado do que poderia acontecer. É esse Deus que teve o cuidado de dizer, olha, não façam isso, não vão por esse caminho, não vão até essa árvore. Eu já estou dizendo qual o resultado disso. E o ser humano vai nos mostrar, por meio das Escrituras, que ele sempre
deseja soltar as mãos de Deus e caminhar sozinho. Essa é a grande realidade. É por isso que Cristo veio para nos resgatar novamente, para nos trazer de volta a essa presença, para mostrar que é possível, sim, o ser humano ter um encontro pessoal com o seu Deus. Eu separei alguns textos para poder exemplificar a respeito desse Deus que caminha conosco. Por onde esse Deus nos guia? E a primeira coisa que veio à minha mente é que esse Deus pode nos fazer caminhar por lugares inesperados. A gente sempre cita alguns versículos de fortalecimento para a nossa fé, dizendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável, no sentido positivo de que tudo vai dar certo, de que as coisas na vida cristã, elas deveriam ser diferentes. Nós não enfrentaríamos enfermidades, nós não enfrentaríamos lutas, nós não enfrentaríamos problemas, nós não enfrentaríamos tristeza, choro, angústia. Dá a impressão de que o Evangelho vem para fazer isso, mas não. Nós percebemos que o nosso Deus vai permitir algumas coisas, não para que nós abandonemos a Ele, mas pelo contrário, quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade, quanto maior o problema, quanto maior as situações que nos cercam, é para fazer e perceber que esse Deus está presente em todos os momentos. Abra comigo, acompanhe esse texto de Êxodo, capítulo de número 13, e os versos 17 e os versos 18. Êxodo 13, 17 e 18. Deus permite com que a gente caminhe por lugares inesperados. Por que disso? Diz assim o texto: tendo Faraó deixado o povo ir, todos sabem a história, as pragas, o coração endurecido de Faraó, o povo já está nesse lugar há mais de 400 anos, e agora eles são libertos. Imagina você viver dentro dessa cultura, adaptado a tudo isso. E agora, por causa da mão forte do Senhor, Faraó deixa com que o povo vá. Com certeza, muitos celebraram isso. Nesse primeiro momento, há uma euforia, mas Deus sabia o coração desse povo. E perceba o que o texto diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Deus sabia a direção. Deus sabia o caminho. É a mesma coisa de um exemplo simples. Precisamos ir para Bauru. Qual que é o trajeto simples? Marechal Rondon, Bauru. 30 e poucos quilômetros, estamos em Bauru. A gente sabe o caminho de volta. Quem é daqui vai para lá e volta. Sabe por onde voltar. Aqui estava a questão. Deus sabia que as provas que viriam, as adversidades que eles enfrentariam, Deus conhecia o coração desse povo. Deus conhece o meu, Deus conhece o seu coração. Por dias a gente percebe que está rodeando, parece que não vai chegar a lugar nenhum. A gente se converteu e aí, puxa vida, eu achava que ia melhorar nessa situação, eu achava que ia vir uma promoção no serviço, eu achava que na minha família ia acontecer isso, e a situação parece que fica circular. Mas esse texto mostra que Deus sabia o coração
do povo de Israel, na primeira oportunidade, sabendo do caminho, com certeza eles diriam: vamos voltar para lá. Vamos retornar para lá. Vamos voltar. O cativeiro estava sendo melhor. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, a todo instante, ele está lançando situações na nossa mente para dizer: não vale a pena. É melhor retornar. É melhor estar lá. Estava difícil, mas estava prazeroso. Estava gostoso viver daquele jeito. Parece que o diabo não estava cutucando a gente. A tentação não estava sendo grande. Agora nós estamos enfrentando tudo isso. Queridos irmãos, nessa manhã, eu quero te dizer que Deus te ama tanto, Deus me ama tanto, que por vezes Ele nos coloca em caminhos inesperados para nos salvar, para nos manter na sua presença. Segundo lugar que Deus nos leva, que Deus nos guia, é para o caminho do deserto. Cantamos a respeito disso. O caminho do deserto. Ninguém quer estar no deserto. Na pessoa de Cristo, eu percebo que, diante de outros profetas, João Batista também vivia, mas um exemplo para a nossa vida é de um Cristo que sai da rotina, sai talvez do templo, sai do meio da família, sai do meio de poder se alimentar diariamente para ir ao deserto. Mas o texto que eu queria trazer a respeito desse Deus que nos guia no deserto está em Deuteronômio, também bem no início da Bíblia. Acompanhe comigo depois de Números. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Preste atenção no que Deus, Ele pode fazer. E não é porque Ele é um Deus injusto, não. Não é porque Ele é um Deus mau, não. É porque Ele sabe quem nós somos. O texto diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. É para lembrar isso. Desculpa. Perdão. 8:2. Desculpe. Deuteronômio 8:2. Deus está pedindo para que eles se lembrem. Recordar-te-ás de todo, não é de algum caminho, não. De todo o caminho. Eu não me recordo agora qual seria, mas era a questão assim do Egito até a entrada de Canaã. Esse trajeto poderia ter sido feito por meses. Numa linha reta, de onde eles estavam, rapidamente eles poderiam chegar à terra prometida. Por que eles não chegaram? Deus vai fazer lembrá-los. Eles ficaram rodeando esse deserto. Tinha proteção? Tinha. Tinha alimento? Tinha. A presença de Deus estava com eles? Estava. Mas o coração desse povo não estava preparado para receber a terra prometida. Então, olha o que Deus diz: vocês vão se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para o quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Queridos, quando eu li esse texto, o meu coração tremeu. Porque na nossa concepção, é esse Deus que prova a gente de algumas formas assim. Bom, passei nessa prova, posso já ir para o outro nível. Esse texto vai mostrar a dureza do nosso coração. Esses homens precisam caminhar 40
anos e ainda não entender. Deus os colocou à prova. Deus realmente os fez ser despidos do orgulho para humilhá-los, para mostrar quem eles eram. Sabe para quê? Para saber o que estava no coração deles e se de fato eles guardariam os mandamentos do Senhor. A gente precisa voltar nessa manhã a pensar onde a gente caminhou. Para estar aonde nós estamos hoje. Quais foram os caminhos que tomamos? Quantas vezes o Senhor disse: eu quero ser o seu Deus, eu quero ser o seu provedor, eu quero ser o seu ajudador, eu quero ser o seu abrigo, eu quero ser aquele que direcione a sua vida. E quantas vezes nós olhamos para a nossa capacidade de dizer: eu não preciso de Deus. Eu vou deixar a Bíblia, vou buscar um livro de autoajuda. Porque parece que a Bíblia não está sendo suficiente. Eu não estou dizendo nada contra outros livros. A questão é que muitas vezes nós deixamos de olhar para as Escrituras e preferimos ouvir um pastor fulano de tal, ouvir a oração da meia-noite pelo fulano de tal, buscar palavras proféticas, porque é mais fácil, talvez, ouvir aquilo que Deus pode estar falando por meio de outra pessoa, do que encarar as Escrituras e perceber que Deus está querendo nos direcionar por meio dela. E quando eu estou pregando para você, eu já preguei para mim. Eu já olhei para o meu coração, eu já olhei para as minhas veredas. Esse texto nos remete a um Deus que nos faz lembrar pelo qual Ele um dia nos direcionou, mas a gente mesmo assim não quis ouvir a voz dEle, murmurou. Quantas vezes havia uma palavra de Deus para o nosso coração numa manhã como essa? Eu sei que a gente está em véspera de feriado, vocês sabem disso. Eu nunca fui, tem um grupo de irmãs, minhas duas irmãs que foram para a Paia, mandaram mensagem para mim, eu me diverti com elas, dei risada, mandei áudio, falei: é isso mesmo. Deus nos dá condições financeiras, sim, para usufruirmos para nós, mas para também compartilhar. Mas quantas vezes, num domingo pela manhã, ou num domingo pela noite, ou numa reunião de oração, quando Deus tocou em nosso coração, dizendo: viu, filho, vai lá na minha presença, sai daí um pouco, eu quero falar com você lá. E a gente simplesmente disse: hoje eu estou muito cansado, a semana foi... Senhor, eu sei que o Senhor... Eu vou ligar para alguém, ou eu vou assistir por aqui, ou eu vou... Mas, na verdade, é esse Deus que quer caminhar com a gente pertinho. Eu não sei se você está me entendendo isso. Mas há uma realidade dentro desse texto. Porque Deus sabia qual que era a intenção do coração. Se eles continuariam guardando os mandamentos. Por vezes a gente olha, sabe o que deve fazer, sabe que é o caminho certo, e a gente diz: não, Senhor, deixa para mais tarde, deixa para daqui outro ano, pode usar outra pessoa. O profeta Isaías faz uma pergunta, é a pergunta de Deus para o nosso coração: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quantas vezes essa pergunta vem direto ao nosso coração, mas a gente está correndo demais, a gente está ocupado demais. Deixa Deus usar outro, deixa eu passar essa oportunidade para o meu irmão. Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão para que o Senhor use a vida dele.
E aí Deus está olhando o nosso coração, sondando o nosso pensamento, se a gente vai guardar os mandamentos dele, se a gente vai ser capaz de obedecer. Jesus foi para o deserto para ser provado e não humilhado. Há uma grande diferença. Nesse momento, Deus precisa levar esse povo para, de fato, mostrar quem eles eram. E é tanto que apenas Josué e Calebe, aquela geração que não havia sido contaminada por essa mente de gente que não acredita no que Deus pode fazer. Irmãos, ultimamente eu tenho tido ranço de crente chato. Me desculpe, mas eu ouço cada barbaridade. Eu ouço cada criatividade que não existe na Bíblia para oprimir as pessoas, para trazer regras que a igreja não está determinando. Se você tem filho menor, não é a igreja que vai dizer que seu filho tem que ir ou não tem que ir na facilpa. É o pai que manda dentro de casa, é a mãe que diz, vai ou não vai comigo ou não vai dia nenhum. Não sou eu que vou falar para você ir ou deixar de ir, eu tenho a minha opinião. E eu vou levar minha filha, pronto, acabou, vão me ver lá, pode tirar foto, vai estar comigo. E o problema é meu, a responsabilidade é minha. Se eu não sei ser sal e luz num ambiente como esse, então que eu não seja. Mas que eu não aponte dedo para ninguém, quem vai ou quem deixa de ir. Agora tem crente chato. Pecado, vai para o inferno. Tem gente que vai para o inferno dentro da igreja. Por causa da língua. Por causa do julgamento. Porque não entendeu o que é o deserto. Porque não sabe qual é a obra. Queridos, desses dias atrás, eu estou falando isso por causa da misericórdia de Deus. Eu cheguei já praticamente em 11 casais de noivos, dizendo, por favor, procure outra pessoa para fazer o casamento. Não, pastor, a gente entende, a gente quer você. Eu me sinto constrangido, não é uma situação agradável para mim. Do mesmo jeito que pode ser para você, também é para mim. Agora eu estou indo para pregar a palavra de Deus. Eu vou com um coração sincero, um coração quebrantado, contrito. Em uma dessas cerimônias que eu fiz, Deus derramou uma graça tão grande naquele casamento, que 3 casais chegaram para mim no final do casamento, e eles não são evangélicos. Disseram, pastor, eu queria que o senhor fizesse a cerimônia do meu casamento. Eu disse, quase que eu falo, eu não quero fazer. Agora eu vou fugir da missão de Deus. Eu vou fugir daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer. Talvez a minha missão, em algum tempo, não seja continuar pastoreando. Talvez a minha missão seja fazer alguma outra coisa. Eu estou aberto a isso, eu entendo o que Deus pode fazer. Eu quero que Deus me use aonde Ele quiser. E é assim que nós precisamos compreender o poder do Evangelho de Cristo. Jesus gastou o seu maior tempo de ministério fora das paredes da religião. A missão foi aonde ninguém ia. A missão foi aonde a religião não ia, porque tinha gente chata, que só achava que Deus salvava dentro das paredes da religião. Deus pode salvar aqui hoje? Pode. Mas Deus pode salvar alguém ali dentro da facilpa, com o testemunho, com a sua família, com os seus filhos. Que a gente possa entender que o deserto é um lugar de prova,
para que a gente saia melhor. Eu estou dentro de um deserto e eu vou sair melhor em nome de Jesus, porque Deus está comigo. Deus caminha comigo. Deus se faz presente no deserto. Após o deserto, rapidamente, Deus vai nos conduzir por caminhos planos. Quem sabe você está vivendo por vales, por montanhas, por picos. Salmo 26, 12 e o Salmo 27, 11. Eu queria que você recebesse essa palavra em seu coração nessa manhã. Quem sabe você pisou por caminhos inesperados. Quem sabe você esteve em dias de caminhos de deserto. Mas eu quero te dizer que nessa manhã, o nosso Deus pode aplainar os seus caminhos. O Salmo 26, 12 diz: o meu pé está firme em terreno plano. Quantos podem dizer amém por isso? Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, ao sair daqui, você vai encontrar um terreno plano na sua vida. Barreiras vão cair por terra. Empecilhos vão cair por terra. Talvez algo que esteja emperrado, uma montanha muito grande, uma pedra muito grande. Deus é poderoso para aplainar os nossos caminhos. E a gente poder dizer nas congregações, nós bendiremos o nome do Senhor. O mesmo salmista, no Salmo de número 27, 11, diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana por causa dos que me espreitam. Ensina-nos, Senhor, nessa manhã. Guia-nos, Senhor, por essa vereda plana. Eu quero dizer que nessa manhã, o Senhor também tem para você, além de caminhos planos, Ele tem caminhos maravilhosos. Quantos podem dizer amém por isso? Acompanhe comigo Isaías 43, dos versos 16 ao 19. E eu, ao ler esse texto, ao procurar, ao meditar nesse texto, eu tomei essa palavra para a minha vida. Isaías 43, do 16 ao 19. Queridos, a maior profecia que a gente possa receber não é o Senhor me disse, mas é assim diz o Senhor por meio da sua palavra. E o texto diz assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrarei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios em lugares secos. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. É a palavra dele. Ele é poderoso para olhar o nosso passado, para olhar aquilo que ficou lá atrás, apagado, esquecido de fato, e dizer a mim e a você nessa manhã: eu sou Deus que faço coisas novas. E está saindo a luz. Como vocês não estão percebendo? Eis que vou pôr um caminho no deserto. Está no deserto, vai ter um caminho certo para você sair. Há um rio, e ele vai criar possibilidades, e você poderá fazer como Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Pode vir, Pedro. Quando pisa na água, parece terra firme, que a gente continue olhando para o Senhor Jesus. As duas últimas lições: o Senhor nos guia para um caminho eterno. Salmo 139, 24. É o salmista Davi olhando para dentro de si, pedindo para que o Senhor faça essa análise. É o dia da ceia, é o dia em que a gente olha para dentro do coração, da alma. Salmo 139, 24, o salmista declarando: vê se há em mim
algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 24. Grave isso. É o salmista declarando: vê se há em mim algum caminho mau. Vamos fazer essa análise? Olhe para dentro do coração. É o homem segundo o coração de Deus que está falando isso. Não sou eu. É a palavra de Deus. Se ele teve caminhos maus, eu também posso ter. Você também pode ter. Todos nós estamos sujeitos a ter. Mas é importante a gente pensar que há um caminho eterno, que Deus deseja nos guiar para um caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ler juntos, vamos lá? E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é para você dizer para o seu irmão: vê se há algum caminho mau em você, não. É para mim. É cada um dizendo para si mesmo e pedindo: Senhor, eu creio que há um caminho eterno que o Senhor queira e quer me levar. E para encerrar, o Senhor nos quer nesse caminho para a glória eterna. É esse caminho que nós estamos aguardando. No dia em que fomos alcançados por Jesus, um dia que recebemos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. O Evangelho de João, palavras de Jesus, em João 17, 24. São palavras de Cristo, uma oração de Cristo ao Pai, dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que me vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. O caminho da eternidade é o que Jesus quer para mim e para você. Que os nossos pés não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sejam aceitos pela oração de Cristo Jesus, que aonde Ele está, o desejo é que eu e você sigamos para a eternidade. Quem recebe essa palavra, diga amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de você. Amém e amém.